Olá, povo de Deus! Nesse dia 23 de março de 2026, vamos para mais um devocional, lembrando aí que nós estamos vivendo na graça, na liberdade com que Cristo nos libertou. Mas não use desta liberdade para dar ocasião à carne, amém? Vamos continuar no livro de Gálatas, capítulo 2. Eu quero ler versículo 6 e também o versículo 11 e o 12, que está escrito assim na palavra de Deus. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. E chegando Pedro, versículo 11, e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirado e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor pela sua santa palavra. Nós estamos vendo aqui, para quem está acompanhando o devocional do livro de Gálatas, desde o primeiro capítulo, nós estamos vendo aqui e você pode observar, ouvinte do devocional, que aqui está acontecendo uma situação e para você ver o quanto que é terrível quando alguém está dentro da igreja, mas está trabalhando contra. Que é essa condição que estava acontecendo com os judeus que estavam se convertendo. Então, quando acontece esse tipo de situação dentro das igrejas, onde a pessoa ela tem um pensamento diferente ou ela tem um entendimento diferente, quando a pessoa não vigia, não ora, não tem um direcionamento de Deus, toma partido pelo seu próprio ventre, ela acaba que contaminando. Ela consegue afligir ali as pessoas, ela consegue confundir a mente das pessoas, e aí é onde acontece que muitas pessoas desanimam, muitas pessoas param a obra, muitas pessoas desistem. E nessa condição nós podemos ver que os judeus, eles estavam ali trabalhando de uma forma que eles continuassem cumprindo com as leis, mas também que eles estivessem ali trabalhando em cima da aparência. E o apóstolo Paulo, em primeira instância, ele diz: Deus não aceita a aparência do homem. E depois, ele diz: esses digo que pareciam ser alguma coisa e nada me comunicaram. Ei, querido, querida, cuidado com quem parece ser alguma coisa. Porque existem muitas pessoas que estão dentro da casa do Senhor para destruir a obra de Deus. Cuidado com a aparência, veja os frutos, veja as atitudes. E a palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo chega a Antioquia, observa Pedro, e Pedro estava tendo uma reação totalmente diferente. A Bíblia diz que ele comia com os gentios, mas depois que chegavam os outros, ele se retirava e se apartava, temendo os judeus que eram da circuncisão. Pedro estava tendo uma reação com os gentios e uma reação com os judeus convertidos. E o apóstolo Paulo vai e repreende. A Bíblia fala assim que o apóstolo Paulo viu Pedro como sendo naquele momento repreensível por causa daquele duplo sentido. Uma hora ele estava de um jeito, outra hora ele estava de outro. E eu pergunto para você, até quando você vai ficar com este coração duvidoso? Até quando você vai ficar com esse duplo sentido
Até quando você vai ficar se perguntando, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou? E não toma uma atitude verdadeira de cristão. Hoje o Senhor te chama. Abra mão desse duplo sentido, desse duplo ânimo, desse coração duvidoso, porque Deus não opera na dúvida e nem na incerteza, mas Ele trabalha quando nós estamos com o nosso coração em paz, certo daquilo que nós queremos. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que é a pastora Maria Paiva. Tenha um dia de bênção e de vitória em nome de Jesus e não se esqueça, compartilhe esse devocional.